Olá, meus amigos. Pois, essa semana eu estava procurando um software para trabalhar com animações. O que eu quero animar? Eu quero animar os protótipos que eu trabalho no Sketch e eu quero fazer então protótipos animados, interativos e animados. E eu estava procurando algumas ferramentas, eu já tinha testado algumas, né? E acabei me deparando com uma que eu achei bem interessante, que se chama o ProtoPie. ProtoPie, já que o próprio nome sugere, ProtoPie, pai é torta, resolvi fazer umas duas telas com tortas. Então, esse será um vídeo delicioso, assim espero. E como é que funciona? Então, eu vou desenvolver meus protótipos com imagens estáticas aqui no Sketch, como eu normalmente faço, vocês podem fazer no Adobe XD, que também vai funcionar perfeitamente. E a gente importa essas telas lá para o ProtoPie. Vamos fazer isso agora. Então, a gente vai estar animando justamente essas telas que a gente está vendo agora. Então, eu vou apertar aqui no ProtoPie. Ok. Ele vai abrir essa primeira tela e eu inicio com New Pie. Uma nova torta saindo quentinha do forno. É o que a gente vai fazer agora. Olha só, a interface do ProtoPie, assim que vocês abrem ela, vocês vão ver que ela é bastante simples, ela é bastante minimalista, né? Não tem tanta coisa assim para vocês verem. Mesmo assim, é um software que eu vou dizer, ele realmente é bem interessante e oferece várias coisas para aquilo que ele se propõe, né? Que fazer protótipos interativos animados, né? Entra menu, sai menu, te, faz o tap ou clica em cards e abre outra tela, animação entre telas, as transições, então... E não é só para dispositivos mobile, olha só, tem vários dispositivos que a gente pode desenvolver os protótipos, né? Então vários aqui do iOS, né? Dos iPhones, Android, né? Vários, desktop também, e ou tamanho customizado. Muito bem. E aí como é que funciona? Tudo que vocês desenvolverem aqui, vocês poderão ver aqui, nessa janelinha de preview. Claro que eu normalmente trabalho com dois monitores, então fica muito mais fácil de ficar acompanhando. Eu utilizo tanto essa telinha de preview, quanto eu conecto com o celular. Pode ser tanto um Android quanto um iPhone, que vai funcionar perfeitamente, funciona muito bem nos dois. E a gente também pode, de maneira muito fácil, compartilhar o resultado final desse protótipo com outras pessoas que queiram acompanhar o projeto, né? Muito bem, tá. Como é que vai funcionar? Como é que eu trago aquelas telas para cá? Eu vou aqui em File, eu vou em Import, e eu vou escolher o Sketch. Uma vez feito isso, como eu já estava testando isso aqui, ele achou o arquivo do Sketch, né, gravado lá no diretório, mas eu não vou mudar nada aqui. E quando a gente abre isso aqui, ele vai mostrar os artboards que eu tenho naquele meu arquivo. E eu vou escolher esse primeiro aqui, ó, lista de tortas. E eu vou dar um import. Depois de um tempinho, ele carregou para mim. Veio exatamente o que estava lá, mais alguns cards, né? Esse vocês não estavam vendo, estavam escondidos lá. Muito bem. E o que eu já tenho aqui no meu preview? Aqui no meu preview eu tenho o preview funcionando certinho, como eu queria. Qual é a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui? Né? Para já termos alguma coisa aqui acontecendo. Isso aqui eu já poderia estar vendo no meu celular neste momento, né? No meu smartphone. Bom, primeira coisa, então eu quero um scroll, e eu vou aqui nos containers, e vou escolher aqui, ó, scroll container. E ele vai criar esse container aqui para mim, que eu simplesmente vou redimensionar ele para o tamanho dessa área que eu quero que aconteça o scroll, que seria essa parte de baixo. Olha só, aqui ó, vou renomear aqui, scroll.
container 1. Scroll container 1. Como acontece o scroll, propriamente dito? Eu tenho que pegar todos esses cards aqui, que ele trouxe lá do sketch, e botar para dentro desse container. Só isso. Fazendo isso, eu já vou ter o scroll acontecendo. Notem que aqui, ó, ele deixou bem coladinho aqui, certo? É interessante que tem uma margem embaixo. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou achar o card. Qual que é? É o último card. É o... Cada card de torta desses tem um nome, né? Então, esse aqui é o tortinha folhada. Será um vídeo delicioso esse. Olha só, eu só tenho que deixar ele um pouquinho mais alto. O que eu estou fazendo nesse card é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Ele simplesmente aumentando o tamanho desse container. E fazendo isso, ele já vai mostrar para mim ali no final, ó, uma margenzinha. É isso que eu queria. Bem simples. Então tá. O que mais que eu quero fazer aqui? Muito bem, eu quero trazer agora o outro board, para que eu consiga conectar essas duas e fazer uma transição. Os dois artboards e conectar eles. Tá, como a gente faz isso? Primeira coisa, então, é eu criar uma nova cena, certo? E para essa nova cena eu vou importar. Se eu tentar fazer isso aqui nessa primeira cena, ele vai importar por cima. Não é isso que eu quero. Então eu vou aqui, eu vou na segunda cena, que eu acabei de criar, e vou aqui em Import de novo, Sketch, e vou escolher então detalhe torta, que seria o outro artboard que eu tenho aqui. Vou importar. Muito bem. Aqui no Preview já está me mostrando o segundo artboard. Tá, agora eu quero fazer o link da primeira tela para a segunda, certo? Tá, então como é que funciona para a gente fazer interações aqui dentro? Funciona assim. A gente precisa de um trigger, certo? O que é um trigger? É uma coisa que acontece em um determinado momento, ou seja, que vai disparar a ação. Então, nesse caso, o que eu quero é, quando eu clicar, quando eu der um tap no meu smartphone, neste card aqui do Delícia de Morango, que seria este card aqui, eu quero ir para outra tela. Então, selecionei ele aqui, vou adicionar um trigger aqui, e o trigger, o evento, no caso, será um tap. Tem vários aqui, né? Coisas que a gente pode fazer num dispositivo mobile. Inclusive, ele também trabalha com sensores do próprio smartphone, né? Que são, daí deixa mais poderosa essa ferramenta. Eu acho bem interessante isso. Eu vou escolher aqui tap, então, que é o que eu vou usar. Então, o tap, na Delícia de Morango. Detalhe é o seguinte, ó, às vezes pode acontecer dele não selecionar automaticamente, então a gente tem que vir aqui nessa janelinha aqui e escolher exatamente o card, o elemento que tiver na tela que a gente quer fazer a interação. Nesse caso aqui veio tudo certo. Então, fiz o tap, o que acontece quando é feito o tap? Eu quero mover, redimensionar, rotacionar? Não. Quero fazer um jump. Esse jump é quando vai de uma tela para a outra. Olha só, ele botou a ação, mas como eu não escolhi ainda qual é a cena para onde eu quero ir, só tem duas, mas ele não seleciona automático. Vai ficar assim essa cor alaranjada aqui, né? Então, no momento que eu escolher qual é a cena, o que eu quero que aconteça com esse jump, ele vai deixar branquinho, como está aqui. Então, acontece o tap neste card e ele vai fazer um jump. Vai ir para outra tela. Para cena 2. Vamos ver acontecendo aqui. Ó. Tá, mas tá funcionando. Só que uma transição brusca. Como é que vai ser a transição aqui? A transição vai ser assim. Tá aqui selecionado.
A transição vai ser slide in. E eu quero que essa transição aconteça de baixo para cima. Bottom, top. Slide in, bottom, top. Vamos ver? É isso aí. Só que como eu não tenho nada dizendo para voltar, eu tenho que usar esse reload aqui embaixo. Ainda não. Olha que vontade de clicar naquele X ali, né? Olha só. Olha aí, rápido, fácil, tranquilo. E assim, ó. E uma coisa que eu gostei disso aqui é que eu estou fazendo esse protótipo agora, mas daqui a um mês, se eu não tocar nesse Protopie e tentar usar ele de novo, é fácil de lembrar dessas coisas todas, porque é bastante simples, bastante intuitivo, é direto, simples e direto. Muito bem, agora vamos fazer o caminho inverso. Agora a gente vai lá para a cena 2, e eu quero clicar nesse X e voltar lá para a cena 1. No caso, quando eu importei esse segundo board, ele resolveu fazer um colapso em todos os elementos desse layer que eu tinha lá no Sketch. Aqui eu já tinha algumas coisas separadas, né? Aqui no Sketch, o X, um fundo e uma foto. Mas eu imagino é porque eu usei uma máscara aqui. Ele acabou juntando tudo nesse layer. Juntando tudo. E nesse grupo, aliás. E fez uma imagem única lá. Então, teoricamente eu teria que pegar tudo isso aqui para adicionar como trigger. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um container aqui como um hotspot. Então, a partir dele, eu vou fazer a interação que eu quero para o tap. Vai funcionar. Vai funcionar bem. Então, muito bem. Container. Eu vou chamar ele de hotspot. Certo? Ou seja, é onde eu vou botar meu trigger. Eu procurei por hotspots especificamente. Hotspots em outras ferramentas a gente tem justamente para isso, para vocês pegarem um pedaço da tela e transformar como uma área clicável. Como eu não encontrei aqui, eu não sei se tem. Eu imagino que não tenha. Né? Eu estou usando esse trigger e vai dar certo. Então, add trigger, tap. O que acontece quando der um tap neste hotspot? Faz um jump. Jump para onde? Para a cena 1. Como é que vai ser a transição? Vai ser, já que teve um slide in para entrar, vai ter um slide out para sair. E vai ser do topo para baixo. Que veio de baixo para cima, vai agora do topo para baixo. Ao contrário. Vamos ver se está funcionando. Foi. Muito bem. Simples assim. Simples assim tem um scroll. E simples assim eu tenho essa interação entre essas duas telas. O que mais vamos fazer? Como eu tinha mencionado, esse aqui é um software que ele trabalha com animações, então vamos fazer alguma animação. A animação que eu vou fazer vai ser dessa delícia de morango. Então, eu quero que o quadro final dessa delícia de morango, desse card daqui chamado delícia de morango, seja nessa posição como está agora. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Nessa coluna daqui a gente tem as propriedades desse card. Algumas coisas, como por exemplo, a posição. Então o X dele é 20. Y é 12. Aí tem informação de tamanho aqui, tem a origem, né, que seria essa cruzinha daqui. E uma série de outras coisas aqui. Preenchimento, tal. O que eu quero fazer? Eu quero botar uma animação. Vamos fazer uma animação. Tá. Mas o que vai disparar essa animação desse card? Vamos botar mais um
mais um trigger. Vamos colocar mais um trigger. Ou seja, esse trigger agora é de quando start, quando iniciar, quando carregar essa tela. Aí vai acontecer o quê quando eu carregar essa tela? Eu vou mover. E eu vou mover quem? Vou mover esse aqui. Certo? E ele vai parar aonde? Vocês lembram? O x é 20. Só que não está acontecendo nada agora, eu acho. Porque ele já está no 20. Então, se eu carregar a tela, nada acontece. O scroll, coisa e tal, esse ele ainda está funcionando, mas nada acontece. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esse card e eu vou botar ele para fora. Certo? E quando a animação acontecer, ele vai parar aqui no 20. E, sendo que agora este card, o X dele é 375. Então, eu espero que ele, uou, animou. É isso mesmo, só que, nossa, não precisa ser tão rápido, né? Vamos diminuir. Como é que funciona para trabalhar com a duração dessa animação? Vai ser aqui, ó, onde está falando em duration, eu vou botar 1, que é 1 segundo. Como é que eu quero que aconteça essa animação? Caso vocês não conheçam isso aqui onde fala easing, isso aqui é como as animações elas vão acontecer, ou seja, linear ou ease, ou seja, ele é um processo de aceleração e desaceleração quando a gente está falando em ease. Então, no caso, quando a gente tem um ease in, ease out, quer dizer que ele começa desacelerado até que, como se fosse um carro, né? Um carro acelerou, andou um pouco e depois desacelerou até parar. A mesma coisa como funciona nas animações. É claro que uma animação tão devagar assim, talvez não dê para notar tão bem, mas eu não quero assim. Eu quero só desacelerando. Vou botar só ease out. Ease out. Certo? Eu vou querer animar os outros, é claro. Então vamos botar aqui, ó, 0.6. Já deve dar uma diferença. Dá uma diferença. Muito bem. E o que mais? Eu quero, então, mais animações. Copy, paste. Copiei e colei. E, bom, e eu vou simplesmente trocar aqui, ó, a torta de laranja agora. Vou botar uma animação para a torta de laranja. E agora eu vou fazer outras duas, que é para animar essas outras duas. Eu vou copiar e colar aqui as mais dois, né? A gente tem 4 cards. E aqui a gente vai trocar pelo próximo, que seria Maravilha de Maçã. Perfeito. E no final das contas é o limão e morango. Opa, será que eu fiz certo? Para só um pouquinho. Vamos ver uma coisa. Ah, não, tá certo. Maravilha de maçã, maravilha de maçã. Tá. O primeiro é o delícia de morango. Segundo, torta de laranja. Terceiro, maravilha de maçã, tá certo. Ok. E o último é o limão e morango. Agora sim. Me perdi, mas agora já me achei. Muito bem. Só que o que a gente precisa fazer também é posicionar todos eles ali no 375, assim como o nosso primeiro card, né, que seria a posição inicial. Tá, vou botar aqui bem certinho. Podia ter feito isso no início, né? Só digita aqui e já está valendo. Tá, vamos ver como é que ficou. Todo mundo entrando ao mesmo tempo. Vamos ver como é que a gente consegue melhorar isso aqui. Olha só,
Maneira de trabalhar com esse duration aqui, ó. Vamos selecionar o primeiro. Ó. Eu posso tanto ir nesse campo aqui, de duration, quanto interagir por aqui, ó. Para aqueles de vocês que já usaram qualquer editor de vídeo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Claro que talvez fique um pouco menos preciso, né? Mas tem algumas pessoas que são um pouco mais visuais e talvez se sentam mais confortáveis editando por aqui. Tá, o que mais que eu vou fazer? Eu vou trazer, ó, mais ou menos assim, para a gente ter uma animação encadeada, né? Ou seja, esse aqui primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Eu não sei como é que ficou. Olha só, e quando eu simplesmente movo isso aqui, o que ele está atualizando? Quais são os parâmetros? Tem esse parâmetro daqui chamado Start Delay, ou seja, o Start Delay significa que ele vai esperar um pouquinho, ou nesse caso aqui zero, mas talvez ele espere um pouco antes de começar a animação. Então, o primeiro card, ele não anima. Aliás, ele anima, mas ele não espera. E para os outros todos, ele vai botar algum tempo de espera. Que eu fiz no olho aqui. Vamos ver se funcionou. É isso mesmo que eu queria fazer. Claro que eu poderia fazer um ajuste fino para cada um deles, mas de uma maneira bem simples eu fiz isso. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Para ser bem simples mesmo, vocês podem ver que é bem simples. É claro que se eu não estivesse falando, né, porque isso é um vídeo, então eu estou explicando aqui tudo que eu estou fazendo, então por isso que eu estou falando bastante, então isso aqui toma algum tempo. Mas no trabalho do dia a dia, isso aqui é bem rápido, então para produzir animações e para produzir esses protótipos interativos. E isso aqui eu já testei no meu smartphone, já testei em outros e funciona de uma maneira bem suave. O ProtoPie, ele não é um software gratuito. Pois é, não é gratuito. Não, ele custa $100. Na minha opinião, ele vale cada centavo desses $100. Eu sei que eles têm alguns incentivos em termos de descontos, que vocês podem entrar em contato com eles e solicitar, ver como é que funciona. E, assim, uma coisa que eu gostei ainda falando sobre preço é que eu pago uma vez apenas de $100 e eu tenho o software para mim, para sempre, com atualizações pelo resto da vida. E isso é uma coisa que eu não gosto de certos softwares para Mac, que é justamente por assinatura. Então, todos os meses eu tenho que pagar um tanto. Todos os meses eu tenho que pagar X dólares. Eu procuro evitar. É claro que o Sketch eu pago. Né? Eu pago por atualizações, né? Eu pago por ano. Mas outros apps também, eles acabam solicitando um programa de assinatura. E isso daí é uma coisa que eu prefiro evitar. Dentro do possível, eu prefiro evitar. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço por vocês terem assistido até esse ponto e espero que vocês aproveitem o ProtoPie. Eu estou numa versão trial. O trial dele funciona assim, 7 dias, mas se vocês se cadastrarem no site deles, vocês vão ter mais 10 dias. Então, o total trial fica 10 dias. Desculpe, não 10 dias, ficam 17 dias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo link para o site deles e, não sei, demais informações que sejam necessárias, eu também vou colocar lá. Espero que vocês aproveitem e muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até mais!